o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infinável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformador. Essa música é baseada em Romanos 7, que é basicamente um desabafo de Paulo, onde ele fala: eu quero fazer o que é bem, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E ele fala que ele descobriu que existe duas leis dentro dele que estão em guerra uma com a outra 24 horas por dia. Porque no íntimo dele, ele ama a lei de Deus de todo o coração e ele quer cumprir aquela lei. Porém, existe outra parte dele, que é a lei do pecado, que é escrava do pecado. E ele fala: miserável homem que eu sou. Quem que vai me libertar desse corpo mortal, ou indo até mais fundo? Quem que vai me ajudar nessa guerra infinita que tem travada aqui dentro de mim, do querer fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo ter essa natureza que me chama para viver o meu querer? E ele responde: graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu creio que após a gente entregar a nossa vida para Jesus e estar num ambiente de pessoas cristãs, a gente começa a ter essa sede de ser cheio do Espírito Santo. Porém, a gente esquece de um princípio, que tem até nessa letra, se você prestou atenção, primeiro fala: liberta-me de mim, e depois fala: enche-me de ti. E Paulo falou: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente esquece que antes de ser cheio
de Deus, a gente precisa se esvaziar de si, se esvaziar dos nossos desejos, das nossas vontades. E Jesus falou: olha, se você quer me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Em outras palavras, morra para você. Porque a palavra de Deus fala lá em Romanos 8 que a nossa natureza humana é inimiga de Deus. Ela nunca obedeceu a Deus e ela nunca vai obedecer. Eu acredito que todos nós experimentamos altos e baixos na vida espiritual. Tipo, tem aquelas fases que a gente tá queimando por Jesus e tá vivendo super espiritual. E tem aquelas outras fases que a gente tá meio frio, tá meio lá e tá meio cá, tá super distraído com as coisas dessa terra. E o problema de quando a gente tá nesses dias de baixos é que a gente quer vencer esses dias com a nossa força. É tipo, eu vou fazer mais, eu vou me esforçar mais. Não que seja errado, mas é tipo, a gente quer combater a nossa natureza humana com as nossas forças humanas. Não faz sentido a gente querer debater a nossa natureza humana usando as nossas forças, os nossos recursos. Por isso que Paulo falou, a resposta está em Jesus. E em Romanos 8 também Paulo fala que aquele que é dominado, em outras palavras, pela sua natureza humana, pensa nas coisas da natureza humana. E aquele que é dominado pelo Espírito é porque pensa nas coisas do Espírito. Então a saída para lutar contra esses dias onde a gente está nos dias baixos, não é tentar fugir do, eu não vou pensar nisso, eu não vou fazer aquilo, ou eu vou me esforçar muito, mas sim se reconectar com Jesus, se reconectar com o Espírito Santo. Paulo nos aconselha a sempre estar com a nossa mente nas coisas espirituais. E o próprio Deus falou, olha, medita nas minhas palavras de dia e de noite, para você ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que eu te ordenei. Então, é aquilo que eu sempre falo, de tudo começa na mente. Paulo nos aconselha a sempre estar com a nossa mente nas coisas espirituais. E o próprio Deus falou, olha, medita nas minhas palavras de dia e de noite, para você ter o cuidado de cumprir tudo aquilo que eu te ordenei. Então, é aquilo que eu sempre falo, de tudo começa na mente. Cara, a gente tem muitas distrações. Distrações essas que se tornam os nossos deuses, que ocupam o lugar de Deus muitas vezes. E a gente acaba pecando com isso. E a gente tem o pensamento de, não, eu só tô mal espiritualmente, eu só tô distante de Deus, eu só tô machucando a Deus se eu tiver pecando de tipo, tô praticando imoralidade sexual, tô ficando bêbado, tô indo pros rolês, tô me prostituindo, coisa assim. Quando, na verdade, essas distrações que tiram a gente do olhar para Deus, focar em Deus, é uma idolatria, já é um pecado. Existe uma frase que é, se o diabo não pode te destruir, ele te distrai. Então, essas pequenas distrações vão matando a gente aos poucos, vai nos afastando de Deus aos poucos, de tal maneira que chega no nível que a gente está tão distante que a gente não sabe nem mais como voltar para Ele. Se a gente não tiver o domínio próprio e a disciplina de não, eu vou pensar nas coisas de Deus, eu vou estar conectado com o Espírito Santo 24 horas por dia, eu vou tirar um tempo para buscá-lo, não tem como a gente ser cheio do Espírito Santo. Não tem como a gente ser sal e luz dessa terra. Muitas vezes a gente tá querendo se encher do Espírito Santo, mas é só da boca para fora. Porque a gente passa o dia se enchendo de outras coisas. É tipo, Senhor, me enche, mas passa o dia todo no Instagram, passa o dia todo no Netflix, passa o dia todo conversando com algum amigo e não para realmente se encher do Espírito Santo. Porque isso é algo que vai além de uma oração. Tem que envolver uma ação. É realmente se posicionar para não. Eu tenho que morrer para mim, para viver para Cristo. Eu tenho que me esvaziar de mim mesma para ser cheia do Espírito Santo. E isso é algo diário. Então que todos os dias a gente escolha, porque é uma decisão, dar espaço para o Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Negar a nós mesmos, morrer para nós, para os nossos desejos, para as nossas vontades, para viver para Cristo. Todos queremos ser cheios do Espírito Santo, mas isso envolve renúncia, envolve entrega. A gente está disposto
a renunciar, a nos anular para sermos cheios do Espírito Santo?